qualquer coisa que sentir, viu? Let's do it. Vamos dar. Isso é um balão? Aonde? Ah, é uma Minha lâmpada. lâmpada. Por que o cara tá com balão? Minha lâmpada. Deixa eu dizer. Tá, vamos lá. Vou aceitando a galera aqui. Uhum. Acabei de fazer o treino, viu? Eu e a Manu. Putz, cara, tô ansioso pra fazer esse treininho, hein? Nossa, tá uma delícia, velho. Gostoso, né? Tá um Uma sonho. delícia mesmo. Nossa, tá tudo suave, assim. É. Como é que vocês dividiram os quad clean? 8-7. 8-7, boa. E o DU, 50-50? Isso, o primeiro, a Manu fez 50, eu fiz 100 e ela 50. Depois a gente segurou nos 50 e foi ótimo. Mas, de fato, a galera tá sentindo o grip de ontem, sabe? É que ontem foi punk, né? Nossa, eu não consegui treinar, não, mas... Foi bem curto, mas o grip foi... Mas hoje já tá zerado, assim. Nossa, tô zeradaço hoje. Teve uma galera que falou, nossa, tô sentindo o efeito de ontem ainda. Pessoal entrando. Só dar uma super boa tarde aí para quem está entrando. Bem-vindos. Ai, que legal. Felipe! Salve, meu velho. Prazerão te ter aí. Quanto tempo, hein? Verdade. Você estava no Summit? Tava. Como é que foi? Tava maneiro demais. Muito show, muito show. Então tava lá. Você já tinha feito o Summit aqui no Morrão, não fez? No Morrão eu não fiz. Eu fiz na Taura. Tá. Mas teve uma galera lá da box que foi no Morrão. Ah, sim. E me diz aí, você sentiu... O que você curtiu mais? Cara, o ponto principal para mim foi que as práticas, elas foram meio que misturadas, né? Tanto, tipo, conhecimento sobre negócio, para os coaches que tem pouco disso, né? Na maioria das vezes, e conhecimento sobre os planejamentos de plano de aula ali, aquecimento geral específico, para os donos de box verem como é que é também, né? Porque às vezes eles olham assim, tipo, bah, é só planejar aula, é só dar aula, tipo, então, tipo, abriu bastante, sim, a cabeça. Então, foi bem legal que teve essas duas dinâmicas ao mesmo tempo, né? Nossa, que legal, que legal. O Dani contou um pouquinho pra gente aqui também. Que top, mano. É bom demais, né? Bom demais. Ter uma percepção diferente, né? Não interessa Muito, qual, nossa. que seja boa, que seja ruim, é sempre bom ter uma visão diferente. Sempre bom. Tava top demais. Bem legal o evento. Que massa. Vem pra Floripa final de ano aí? Eu? Aham. Não, ainda não. Tá pro Porto. Porto Alegre tá com saudade de mim. Você tá onde? Eu tô na CrossFit Patrão, na Zona Norte aqui de Porto Alegre. Não, tá. Isso. Aham. Achei que tinha até saído. Você falou que ia pra Porto. Não. Legal. 13h30. Dá mais uns 3 minutinhos aí a gente começa. Então tá. O que mais vem? Nossa, vou te falar bem a real. Quanta gente que eu não conheço aqui, viu? Olha esse aqui, ó, Pedro Pezzi. Tem nem ideia do que é. Não. Nossa, Pedrão, não. A gente precisa conversar sério. Chama. Ha. Tem que ter uma sobre yoga do riso, hein?
Nossa, é mesmo, mano. É mesmo, podia rolar, hein? E eu que duvido. A galera tá chegando. Eu só começo quando tiver mais de 101 pessoas, hein, Dani? É isso aí. A última a gente bateu 100 mesmo? Bateu 100, bateu 100. Uau. Bateu 100. A gente tem que voltar a divulgar mais, sabe? Pedir pra galera fazer um videozinho e tal. Eu também tô meio... O lance, eu acho que, na verdade, não é nem desinteresse. Eu acho que ficou fácil de poder ver em outro horário, já que tá gravado. Então, isso facilita muito. Cara, e de vez em quando eu vejo lá no YouTube, tem muita visualização mesmo. A galera tá assistindo. Isso, eu imagino. Eu imagino. É muito legal. Esses dias eu entrei, tinha cheio dos comentários nos vídeos lá, não tinha nem visto, assim. Aí, Bem legal. tá viralizando aí, hein? É... Bom, ó, tem bastante gente chegando. Toco. Bom, vou fechar meu WhatsApp para eu parar de apitar. Nem sei se ele vai parar, na real. Mais uma vez, então, bem-vindo aí todo mundo, que eu não dei bem-vindo, bom dia, boa tarde ainda. Carlinha, ihu! Chama. Manão, vamos dar. Então, eu vou aceitando, a galera tá chegandinha aí, vou aceitando aos poucos aqui. E vamos que vamos, fica à vontade. Reunião. Maravilha! Maravilha! Deixa eu só ver aqui. Olhando daqui dos participantes, né? Levanta a sua mão se você veio no camp desse ano, 2023. Eu tô vendo aqui a Rafa, Pedro. Então, ó, isso, Rafa, Dani, Pedro, Toco tava aí. Toco, sim, sim. Legal. Tá, só para ter noção das pessoas. Então, né, para essa galera que veio no camp aí esse ano, a gente teve um super encontro aqui, né, de profissionais que a gente teve a oportunidade de experimentar um monte de coisa nova. Experimentar teorias, práticas, conversas e, né, a gente se entregou de verdade às práticas de CrossFit, de educação física no geral, né? Assim, foi super, super, super gostoso e tivemos 4 dias aqui com muita chuva, mas ao mesmo tempo muito tempo bom, assim, né? Muita gente aberta e disposta a melhorar. No primeiro dia, a gente fez uma prática de coaching. E nessa prática de coaching, surgiu um conceito que eu meio que criei, assim, né? E eu, junto com a equipe do Morrão, a gente meio que desenvolveu, meio que em paralelo, juntos, assim. E eu vou apresentar isso hoje. Vai ser um prazerão apresentar para quem já viu isso no quadro branco, né? Comigo aqui no camp. Vai ter a oportunidade de ver ele de forma digital. Tá muito massa. Depois de ver ele digitalizado assim, eu pirei. Só para quem não me conhece ainda, né? Eu sou o Pardal, moro aqui em Florianópolis e hoje eu sou sócio proprietário do CrossFit Morro das Pedras. Trabalho aqui, dou aula, faço um pouquinho de tudo e a gente vive aqui uma vida que vale a pena ser vivida todo dia. A gente se desafia, se entrega e curte. O principal é que a gente curte. Se não tivesse curtindo, não faria sentido, né? E a gente tenta garantir sempre que a gente está feliz e curtindo e na direção certa. Nós, a equipe, os alunos e todo mundo junto. Vou começar aqui, então. Vou abrir aqui minha apresentação. Espero que curtam. Obviamente, quem tiver alguma dúvida, sei lá, se minha internet caiu, se tiver dúvida, liga o microfone
e a gente para aqui na hora. Vamos lá. Só um segundo. Não sei porquê, mas... Ok, apareceu. Pô, assim que estiverem vendo... Dá pra ver. Aqui, dá para ver. Legal. Então, resumindo... Deixa eu ver se eu consigo diminuir. Ok, fica mais fácil. Eu nem vou botar em tela cheia, não. Vou deixar assim, acho que vai ser melhor. Resumindo o conceito que eu criei aqui, a gente chama de The Puzzle Concept, que é o conceito do quebra-cabeça. É uma mistura de conceitos e entendimentos, né, percepções que a gente tem tanto do CrossFit misturado com a educação física. Vamos lá. Na apostila de nível 1 da CrossFit, ela define o que é condicionamento físico. E na real, eu estou pensando... tá bom. Ela define o que é condicionamento físico. E ela define através de 4 modelos que ela apresenta. O primeiro modelo, ela chama de as 10 habilidades físicas gerais. Então, a gente tem todas aquelas habilidades, né? Resistência respiratória, resistência cardiovascular, resistência muscular, força, flexibilidade, potência, velocidade, coordenação, equilíbrio, precisão e agilidade. O segundo modelo é o modelo Hopper, que é um modelo onde você tem várias tarefas desconhecidas e se a gente pudesse, né, aleatoriamente escolher uma tarefa, você deveria ser capaz de executar ela e executar ela bem, né? Deveria ser capaz de fazer. Independente da tarefa. Por exemplo, poderia ser 5 km de corrida, poderia ser, sei lá, 2 km de natação, poderia ser snatch pesado, poderia ser o que você pensar. O terceiro modelo é o modelo das vias metabólicas, né? É literalmente o entendimento ali de como que o corpo faz para recrutar energia para uma determinada atividade física. E dependendo da intensidade, né, dependendo do estilo, da modalidade de tarefa que você estiver fazendo, a gente acessa uma via diferente uma da outra. E o quarto modelo, que é onde a gente vai focar, é o modelo que a gente chama o contínuo da doença, do bem-estar e do bem condicionado, que eu deixei aqui como FIT. A gente vai focar nesse modelo número 4, para a gente abrir um pouquinho né, a nossa clareza assim, e para a gente seguir. Ô, Dani, eu vou botar em tela cheia, porque tem uns efeitos que eu coloquei, acho que vai ficar massa se eu fizer. Manda ver, manda ver. Ó, aí, já seria assim, né? Top. Tá em tela cheia? Tá. Ok. Então, o modelo 4, né, o contínuo, ele diz o seguinte: de um lado dessa linha, eu tenho alguém que está doente. No meio, eu tenho alguém que está saudável, vamos dizer assim, né, está bem-estar. E na outra ponta, a gente tem uma pessoa que está bem condicionada. E se a gente fosse no médico, né, e falasse assim, eu queria fazer os meus exames de rotina, para fazer as minhas medições do meu corpo e ver como é que está meu sangue, ver como é que está meu corpo no geral, a gente teria vários marcadores. Por exemplo, pressão arterial, gordura corporal, densidade óssea, triglicerídeos e por aí vai. Dependendo de cada medição dessa aqui, eu poderia colocar ela em algum lugar dessa linha. Se as minhas medições, por exemplo, se minha pressão estiver alta, com certeza eu vou estar mais para o lado aqui da doença do que do bem-estar ou do bem condicionado. Se a minha gordura corporal estiver alta, eu vou estar mais aqui para o lado da doença do que para o lado do fit.
Então, se a gente olhar aqui, ó, tem esses rostinhos. Esse rostinho triste aqui, ou nervoso, é uma pessoa que está doente, né? Aqui é uma pessoa que está bem, está saudável. E onde a gente quer que todo mundo fique é do lado de cada linha, literalmente voando na vida. Voando na vida. Então, a gente quer que essas pessoas puxem todos os marcadores delas que estão aqui na doença e no bem-estar, puxa tudo para o lado direito do contínuo. Quanto mais marcadores de saúde a gente tiver do lado direito, melhor é para a nossa saúde como um todo. O que acontece? A CrossFit, ela define muito bem, e ela dá todo o suporte para a gente quando a gente fala de saúde física. Tipo assim, de verdade, eu desconheço qualquer outra modalidade que define, que explica, que ajuda, que dá suporte a falar de saúde física igual a CrossFit. Eu desconheço. Por que o conceito que a gente está vendo hoje tem a ver da mistura do CrossFit com a educação física? Porque a educação física, ela ajuda a gente a potencializar o CrossFit, e o CrossFit ajuda a gente a potencializar a educação física. E como que seria isso? Se vocês olharem aqui na tela, a gente tem muitos outros marcadores que faz sentido a gente marcar também como marcadores de saúde dos nossos alunos. Aqui no Morro das Pedras, por exemplo, a gente verifica como que tá, tipo, o amor, literalmente, o amor, a empatia, o cuidado de um aluno com o outro, do professor com o outro, do aluno com a equipe, da equipe com ela mesma. Como que estão os relacionamentos? Como é que está a paz, né, interior, sei lá, a inteligência emocional dos nossos alunos? E a gente leva isso em consideração como um super marcador de saúde também. Então, por exemplo, um aluno que chega no box, senta lá no cantinho, fica mexendo no celular, espera a aula começar. E aí a aula começa, ele deixa o celular, a aula acaba, ele sai e vai embora. Tipo, isso é um marcador de saúde para mim, que está pro lado ali, do lado da doença, que essa pessoa não se relaciona, ela é fechada, ela não conversa, não interage com ninguém. E esse é um lado que a gente chama mais do lado humano, né? E não é tanto do lado físico. E a gente consegue estruturar isso aí, a gente consegue categorizar isso daí. E as categorias são exatamente essas. Então, CrossFit é educação física. A CrossFit tem 5 estrelas, né? Vamos dizer assim, para definir e dar suporte para o físico. O resto daqui, o mental, o emocional e espiritual, ele vai embutido com a CrossFit, só que não é tão objetivo igual a gente acha que deveria ser. Então, por exemplo, a gente sabe que as pessoas desenvolvem muito mental aqui no CrossFit. Por exemplo, a gente sabe que os alunos aprendem coisas novas todo dia, a gente sabe que eles se desenvolvem literalmente o cognitivo, né, o mental deles. Fato. A gente sabe também que os alunos desenvolvem o lado emocional. Então, na hora de fazer, sei lá, um heavy day, né, um movimento super pesado, dá medo, só que eles vão lá, preparam, praticam aquela técnica, vai lá, encara o movimento e se desafia. Então, é uma forma de se evoluir emocionalmente ali. Esse é um exemplo, né? Então, tem vezes que a galera chega a ter medo, tem vezes que a galera fica feliz lá, tem vezes que a galera se frustra, fica estressada, né? Quando erra, e tá tudo bem. Isso é o CrossFit, de alguma forma, tirando você da zona de conforto e te fazendo evoluir. E tem o espiritual. O espiritual, a gente fala que tem a ver com você sentir que faz parte do todo. É literalmente a vibe do lugar. Então, por exemplo, aqui no Morrão, a gente não deixa ninguém de fora. Se alguém está sentado mexendo no celular, a gente chama ela para cá. Ou a gente vai lá receber ela, tipo, e aí, bom dia, boa tarde, como é que tá? Me diz aí como é que tá da semana, ou vai conhecer a pessoa, vai trocar uma ideia, e a gente meio que vai introduzindo ela para o grupo. Como eu disse, isso tudo a gente sabe que está embutido na CrossFit, só que a gente explora isso muito nas nossas aulas, muito.
E a gente não fica só ensinando o movimento e corrigindo o movimento. A gente ensina comportamento e corrige comportamento. Esse que é o grande tchan da aula de hoje. A gente não só foca em movimento, mas a gente foca em comportamento. E isso expande os nossos horizontes numa medida que a gente não consegue nem imaginar, né? Vamos lá, vamos seguir. Agora, vem uma pergunta, né? Onde que a gente desenvolve todas essas esferas, né? O físico, mental, emocional e espiritual. Onde? Como eu já disse, no nosso box. Cada um desenvolve essas 4 dimensões, né? As 4 esferas da saúde humana no seu box todo santo dia. E quando que a gente desenvolve essas esferas? A cada aula que a gente dá no nosso box. Resumindo, cada aula que a gente dá é uma oportunidade que a gente tem de melhorar os movimentos dos nossos alunos e melhorar ele como ser humano. E eu vou falar a verdade, não é só ele, é melhorar a gente também. Aí que está a grande sacada. Vamos lá. A gente desenvolve isso nas nossas aulas todo dia. E aí vem a grande pergunta, né? Ok, Pardal, é muito bonito isso que você está falando, eu entendi as 4 dimensões, eu sei que eu faço isso na minha aula, no meu box, eu tento fazer isso, mas como que eu faço isso? Tcharam! Entramos num loop. Aí a gente volta na primeira página ali. É o conceito do quebra-cabeça que eu vou introduzir para vocês agora. Então, eu só contextualizei para vocês entenderem por que eu criei esse conceito aqui. No fundo, esse conceito, ele vai ampliar sua visão de uma aula e vai te permitir desenvolver o ser humano de forma integral. Físico, mental, emocional e espiritual. Vamos lá. O que o quebra-cabeça e uma experiência de aula têm em comum? Primeira coisa, para a gente conseguir dar uma aula, a gente tem que ter conhecimento. Que, no fundo, o conhecimento são como se fossem as peças do quebra-cabeça. E essas peças do quebra-cabeça, né, ou o nosso conhecimento pode vir através de várias formas. Qualquer estudo que você fizer, mentoria, imersão, camp, curso, apostila, clínica, conversa com outros profissionais, aulas de outros professores, livros, etc, etc, etc. Aqui tem o que eu falei sobre desvirar as peças, porque é o seguinte. Para quem já viu um quebra-cabeça, quando a gente compra um quebra-cabeça, sei lá, de 1.000 peças, ele vem numa caixa, vem uma imagem. Quando você abre a caixa, vem todas as peças ali misturadas. E a nossa missão, primeira coisa, eu jogo essas peças numa mesa, por exemplo, a nossa missão é desvirar as peças todas para eu conseguir ver qual peça que é qual. E aí eu vou tentar encaixar uma peça na outra. Agora que o quebra-cabeça começa a entrar em cena, então vamos fazer essa analogia do nosso conhecimento com as peças do quebra-cabeça, né? Ou com uma aula em si. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é conhecimento. Você não pode... É uma falta de responsabilidade. Você dá aula de alguma coisa que você não tem conhecimento. Que seja conhecimento teórico ou conhecimento prático. Então, por exemplo, eu nunca vou ensinar, sei lá, um mortal para um aluno se eu nunca fiz ou se eu nunca estudei como ensinar um mortal. Ou seja, desvire as peças, aprenda, desenvolva o conhecimento de alguma forma. Depois que eu adquiri esse conhecimento, que é a nossa obrigação, é nada mais do que a obrigação, eu vou criar uma estrutura para o meu conhecimento. Então, eu tenho que ter uma noção do esqueleto de uma aula. Se eu tenho as peças do meu quebra-cabeça, como que eu vou criar uma estrutura para ensinar isso para uma outra pessoa? E a gente sabe que toda aula tem um início, meio e fim. Para construir um quebra-cabeça, tem um início, meio e fim também. Aí eu coloquei aqui, ó, a gente não começa pelo meio e muito menos a gente termina pelo meio. Por exemplo, imagina se eu chego para vocês e falo assim, galera, tipo, né, só vem aqui para a aula. Chega lá, você já chega direto e você faz 21, 15, 9, thrust, tempo up e vai embora.
Só isso. Isso não existe. No mínimo, você tem que contar uma história, né? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma Fran 21159 de Trust Tempo Up. Vai lá, faz o Trust Tempo Up, acabou, tenta perceber o que aconteceu e aí sim vai embora. Então, essa estrutura básica de início, meio e fim tem que estar super organizado na nossa cabeça. E a gente chama isso de organizar as peças do quebra-cabeça. Não é só tentar pegar uma peça, encaixar na outra e tentar a sorte, né? Ver o que encaixa na outra e o que não encaixa. Vamos lá. Uma dica que eu posso dar aqui é a gente começar pelo básico. Então, num quebra-cabeça, a gente pode começar, por exemplo, pelas bordas do quebra-cabeça, porque as peças, elas têm umas retas, né? Um lado da peça não tem um encaixe. Ela é simplesmente uma parte reta e lisa. Então, no quebra-cabeça, a gente pode começar pelas bordas, é uma boa estratégia. E na nossa aula, a gente pode começar pelo básico, que é criando o esqueleto básico com as ferramentas que a gente tem, enquanto eu não tenho ferramentas melhores ainda para montar um esqueleto melhor ainda. Isso é uma mistura, né, daquela frase do Cortella com o conceito do quebra-cabeça aqui. Então, a gente vai manter na nossa cabeça assim, comece pelas bordas. Já eu vou dar uns exemplos, tá, galera? Só para não ficar muito viajando, né? E aí, por fim, a gente tem aqui, né, arrisque aos poucos. À medida que você for estudando e ganhando conhecimento, adquirindo conhecimento, você vai adicionando esse conhecimento, essas ferramentas, aos poucos na sua aula. E você vai perceber o que funcionou e o que não funcionou. Hoje mesmo eu falei com a Carlinha, né? A Carlinha que está aqui, ela vai fazer o curso online de Spot the Flaw, que é achar falhas. E aí eu falei com ela assim, você vai ver tipo assim, um monte de movimento de CrossFit e você vai querer sair corrigindo todo mundo da sua aula e deixar todo mundo perfeito. Cuidado, não faça isso. Talvez dê uma dica para esse aluno, para ele melhorar o agachamento dele. Uma dica para melhorar a flexão de braço. Uma dica para melhorar o pull-up. E vai um pouco de cada vez. Não tenta implementar tudo de uma vez, porque não precisa. Você não vai melhorar fazendo tudo de uma vez. Só para eu entender, até agora, tá todo mundo acompanhando? Só dá um check, dá um sinalzinho aí. Yes, aí, boa. Legal, vamos lá. Então, esse é o nosso conceito do quebra-cabeça, né? Primeiro, adquire conhecimento, ou seja, perceba as peças que você tem, crie uma estrutura, um esqueleto básico, organizado do conhecimento que você tem para entregar para os seus alunos. Comece pelo básico, pelo simples, e de preferência comece com 1, 2, 3 alunos, e à medida que você for evoluindo, vai implementando aos poucos. Se a gente avançar um pouquinho, a gente vai ter aqui, ó, a gente tem o nosso conhecimento. Então, imagina um quebra-cabeça, e todas essas peças aqui é o conhecimento que eu tenho desse quebra-cabeça ou dessa aula que eu vou aplicar para o meu aluno de hoje. Deixa essa imagem na sua cabeça. Eu vou estruturar isso. E o que significa estruturar? Para o meu aluno, eu sei que eu quero montar um quebra-cabeça com uma imagem de papagaio para ele. Ou de arara azul, né? Arara azul. A CrossFit diz que tem uma estrutura básica de aula. E se vocês olharem aqui do lado esquerdo, toda aula de CrossFit tem uma estrutura básica. Então, toda aula tem o brief, que é onde você vai explicar o treino do dia. Explicar e convidar a galera para alta intensidade. Toda santa aula tem um aquecimento geral. Você vai preparar os seus alunos para o treino do dia. Toda aula tem um aquecimento específico. Você vai preparar os movimentos que a gente vai fazer naquele WOD nesse aquecimento específico. Toda aula tem o treino do dia, uma tarefa bem feita no dia, em alta intensidade relativa. E toda aula tem um cool down.
que é o Volta à Calma. Vocês podem ver aqui que a gente tem algumas estruturas de plano de aula que tem o Skill Work. Hoje a gente vai deixar o Skill Work de lado, porque ele é um plus, ele é um bônus. Se você domina o esqueleto básico de uma aula, aí sim eu diria que você pode começar a explorar os Skill Works. Por enquanto, fica só nesse daqui, ó. Briefing, aquecimento geral, aquecimento específico, treino do dia e cooldown. Isso daqui a gente aprende no curso de planejamento de aulas. Tem nas apostilas do Level 1, Level 2, falando um pouquinho também. Mas o curso online te dá essa estrutura exatamente aqui. Então, se eu tenho as peças do quebra-cabeça e eu quero dar essa imagem para os meus alunos, né, de um pássaro, de uma ave, eu tenho que ter uma estrutura que me dá suporte para isso. Então, vamos lá. Como eu disse, comece pelas bordas. Se você vê aqui, ó, essas 4 peças aqui, é nítido que elas são as peças do canto, porque ela tem 2 lados retos, ó. 2 lados retos, 2 lados retos, 2 lados retos. Eu já estou vendo que tem outras peças aqui que tem só um lado reto. Então, por exemplo, essa peça, eu sei que ela vai estar em algum lugar aqui na coluna em cima. Essa peça aqui, eu sei que ela vai estar em algum lugar aqui embaixo. E isso o que eu quero dizer é que comece pelo simples, comece pelo óbvio. Se a gente avançar um pouquinho, olha lá, eu consigo conectar as peças, uma do lado da outra, baseado no meu conhecimento, mesmo que seja básico. E, por fim, eu posso até chegar e completar as bordas todas, até com uma certa facilidade. O que isso quer dizer? Tem uma frase que diz assim, né? Quando você vai dar uma aula, just don't fuck it. E a frase traduzida é tipo assim, mano, simplesmente não faz merda. E não fazer merda significa o quê? Se eu não tenho muito conhecimento, eu posso ficar no básico aqui. Cara, eu vou aquecer a galera aqui com calma, não vou querer inventar a roda, vou praticar os movimentos ali do dia, vou explicar o treino do dia, eu vou olhar a galera fazendo o treino e ver se eles estão fazendo bem feito, e aí no final a gente vai fazer um alongamento, anotar os resultados e pronto. Não precisa inventar muita roda. Isso daqui é um jeito da gente conseguir construir um quebra-cabeça. É um jeito da gente conseguir dar uma aula. Só que se vocês verem, se vocês observarem, só de montar as bordas não dá para ver uma imagem. O que isso significa? Fazendo essa analogia de quebra-cabeça com aula. Se você fizer só esse básico, no fundo você só está passando um treino. Mas você não está construindo uma experiência para o seu aluno. Porque na cabeça do seu aluno ele fez um monte de coisa, mas não ficou nenhuma imagem assim clara do que aconteceu. Ele simplesmente fez porque teve que fazer, e você guiou ele ali, mas foi mais um dia. Então, isso é só passar um treino. E a gente não quer só passar um treino. A gente quer ensinar os nossos alunos que é desenvolver o mental, emocional e espiritual também, não só o físico. Ou seja, quero passar uma experiência para ele. Vamos lá. O Leozinho caiu, galera. Vamos só dar um minutinho aqui, ele já deve entrar de novo. Voltei. Sorry. Tá na mão. Eu apertei para atualizar, na verdade, a tela errada. Vamos lá, vamos mais um pouquinho. Sorry, guys. Ok, tô de volta aqui. Então, a gente quer sair de passar um treino para dar uma aula e criar uma experiência. Vamos lá. Uma das coisas que a gente começa a fazer, à medida que a gente ganha experiência, a gente começa a criar uma estrutura onde eu organizo o meu conhecimento. Então, se todas aquelas peças estavam distribuídas antes, agora eu coloquei elas mais ou menos com os pares delas. Então, por exemplo, eu sei que aqui
é como se fosse o peito da arara, que eu sei que é laranja. Aqui eu sei que é tipo o tupete da arara, tem muitas peças azuis. Aqui é aquela natureza que está em volta dela. E essa parte preta aqui tem a ver com o rosto da arara que eu vi na imagem. Então, antes de eu criar um quebra-cabeça, uma forma que a gente tem de montar ele é simplesmente separando as peças que têm coisas em comum umas com as outras. Quando eu faço isso, numa aula, eu consigo perceber que as primeiras peças podem ser o meu briefing, então tem que ter clareza do que compõe o meu briefing, né, de sucesso, o que compõe o meu aquecimento geral de sucesso, o meu aquecimento específico e como que eu construo um WOD de sucesso. Só de organizar o meu conhecimento assim. Vamos lá, vou descer mais um pouquinho. Só um segundo. A CrossFit diz o seguinte: todas as estruturas de um plano de aula, elas servem a um propósito, que é a imagem, que é a experiência. Então, quando eu vou falar sobre a aula de hoje, sobre o treino de hoje, o meu briefing vai ser do treino de hoje, não vai ser... Eu vou colocar um exemplo clássico que a gente está usando, né? Eu não vou falar sobre o treino de força que a gente vai fazer antes do WOD. Eu vou falar do principal do dia, que é o WOD. O meu aquecimento geral, eu vou aquecer pensando no meu WOD. Então, por exemplo, eu não vou aquecer ombro se eu vou fazer um heavy day de back squat hoje. Não faz sentido. O meu aquecimento específico, ele serve o WOD também. Então, eu não vou fazer ring muscle up se o meu treino hoje é 5K de corrida, por exemplo. E o WOD é a tarefa principal do dia. É ele que vai ser o fator determinante do dia. Ali que vai ser a experiência principal, né? A alta intensidade. Quando você tem clareza disso, você faz o simples muito bem feito e eu te garanto que é sustentável para sempre, para a vida, tanto para você quanto para os seus alunos. Não é fazendo mais que você vai ficar melhor, é fazendo menos e bem feito. Chega num ponto que você vê que não só todas as partes servem à experiência principal, mas, na verdade, todas as partes servem umas às outras. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo meu aquecimento geral, eu estou chegando em grandes amplitudes para o meu treino, mas também para o meu aquecimento específico. E quando eu estou dando briefing, eu estou falando que a gente vai praticar os movimentos de hoje e que a gente vai chegar em alta intensidade ali no nosso WOD. E por aí vai. Uma coisa conecta com a outra e tudo conecta com tudo. Imagina se eu tivesse outras peças de outros quebra-cabeça aqui. Por exemplo, se eu tivesse peças de um quebra-cabeça que a imagem era uma cidade. Não adianta, eu não consigo encaixar essas peças nesse quebra-cabeça e criar uma imagem específica, criar uma experiência. Não dá. Vai ficar embolado e não vai dar uma experiência boa. Vai ser um monte de treino aleatório e junto numa coisa só. Isso não é legal. Vamos lá, avançando mais um pouco. A nossa clareza de uma aula, de uma experiência, então, a clareza que eu tenho da imagem que eu quero passar para o meu aluno, a experiência que eu quero passar para ela, vem da minha preparação. Então, o quanto de conhecimento que eu tenho sobre aquele conteúdo que eu quero passar, sobre aquela aula. Imagina eu hoje aqui, falando sobre o conceito de quebra-cabeça, sem ter clareza do que eu estou falando. No final das contas, eu ia falar um monte de coisa e nada ia conectar com nada. Então, seja para eu dar uma aula de CrossFit, ou uma aula de educação física, seja para eu dar uma palestra, seja para eu fazer o que eu for fazer, a clareza vem da preparação. Avançando mais um pouco. Deixa eu dar um zoom aqui. Quando eu tenho clareza e foco no básico bem feito, eu consigo expandir a minha experiência e eu consigo construir muito mais detalhes para a experiência do meu aluno.
Coisas que antes, às vezes, eu nem aprendi, nem sabia que existiam, hoje eu tenho muito mais clareza. Isso expande o meu leque de opções. Então, por exemplo, se eu for dar Fran hoje, e Fran ano que vem, e Fran daqui 2 anos, cada vez vai ser um Fran de uma forma diferente. Isso porque eu estou expandindo o meu conhecimento a certo ponto que eu percebo que é infinito. Eu posso expandir, 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 e quanto mais eu expando, mais experiência eu tenho. Por isso que é tão difícil para estagiários e professores iniciantes querer fazer coisa mirabolante demais, porque eles não têm o conhecimento, e não precisa ter. O chique não está em ter conhecimento, o chique está em criar uma imagem muito top e clara, uma experiência. Você pode criar uma imagem foda com poucas peças. Você não precisa de muita coisa, né? Vamos lá. Eu vou perguntar para vocês aqui, ó. Alguém, qualquer um, liga o microfone aí e me diz. Olhando essa imagem, vocês conseguem identificar o que ela cria? Qual a imagem que ela cria? Alguém fala aí para mim. Hello? Qualquer um? Marara. Sim? Tá. Então, ó, a resposta é sim. Dá para ver o que está construído aqui. Tipo, eu sei que, olha, tô vendo o bico, tô vendo um olho, um pássaro, isso é uma arara. Top. O que eu quero dizer com isso aqui? Mesmo faltando peças, eu consigo construir uma imagem. Mesmo eu não dominando 100% o conteúdo de uma aula, eu consigo passar uma aula foda, uma experiência para os meus alunos. E, inclusive, vai ser raro as vezes que você acerta tudo de uma aula. Raro, 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 raro. Você sempre vai esquecer um detalhe, você vai esquecer de falar alguma coisa no briefing que você vai ter que repetir depois, você vai esquecer de fazer um alongamento ali que você queria ter feito, ou você passou demais no alongamento e acabou que atrasou 1 minutinho ali o seu aquecimento geral, sei lá. Essa falta de peças aqui, tá tudo bem você errar. O lance é quando você erra tanto ou falha de construir uma imagem tanto a ponto de você não criar uma imagem. Esse que é o lance. Dani Boy, acho que tá dando microfonia aí com o seu áudio. Se você puder deixar no mudo, please. Deixa eu desligar aqui, peraí. Bom, talvez do celular. Uhum. Então, vamos lá. Então, mesmo eu faltando algumas peças, eu consigo construir uma experiência para o meu aluno e dar uma aula foda para ele. Agora, a pergunta é, como que eu me desenvolvo? Então, por exemplo, se eu quero desenvolver o meu briefing, um exemplo que eu tenho é você fazer um curso de Lesson Planning. Lá tem vários exemplos de uma estrutura básica de como passar um briefing. Então, você tem que falar, por exemplo, os movimentos do dia, tem que demonstrar, você tem que chegar nas amplitudes dos movimentos, falar as opções de scaling, falar questões de logística, deixar aberto para alguém falar se tem alguma lesão, deixar as pessoas perguntarem se tem alguma dúvida. Isso é uma estrutura básica que a CrossFit ensina para a gente no curso de Lesson Planning, por exemplo. Como que eu faço para fazer um aquecimento geral de sucesso? Uma primeira dica que eu posso dar é você ver aquecimentos gerais de outros professores e outros boxes, principalmente. Então, tenta perceber como que o aquecimento geral dessa galera funciona. Como que eu melhoro o meu aquecimento específico? Para mim, um dos melhores cursos que existem é o Teaching Movement. Ele literalmente te ensina como que você pega um movimento, destrincha ele em progressões e ensina as progressões passo a passo para os seus alunos. Esse é um exemplo, né? Você pode fazer o Level 2 também, por exemplo. E lá você vai dar aula e receber feedback, um exemplo. E o WOD? O WOD é a hora de você praticar o seu olhar de coach e as suas dicas diretas. Então, por exemplo, o curso de Spot the Flaw, né, que é achar falhas. Se você ensinou tudo para os seus alunos que eles vão praticar no treino ali, que eles vão fazer no treino, né? Você tem a obrigação de ficar perto deles no WOD e garantir que eles estão executando com segurança, eficiência e eficácia
todos os movimentos ali. Ou seja, mergulhe junto com eles, não solta o relógio e deixa a galera solta ali fazendo treino e vai comer, por exemplo. Ou vai para a recepção conversar, pega o seu celular e fica no WhatsApp. Então é hora de você ficar junto e garantir, você é o olho deles do lado de fora, né? Isso aqui são alguns exemplos de como eu me desenvolvo. Aqui no Camp, a gente pegou praticamente cada uma dessas partes aqui e a gente destrinchou o que faz um briefing de sucesso, um aquecimento geral de sucesso, um aquecimento específico de sucesso. Destrinchamos todos os pontos, a gente criou, aplicou e recebeu feedback. Um exemplo, né? Então foi por isso que foi maravilhoso. E outra coisa, só para a gente fechar, né? Eu tinha falado lá que toda aula tem um cooldown, vocês acharam que eu tinha esquecido, né? O que o cooldown serve? O cooldown serve para englobar tudo que a gente fez, absolutamente tudo que a gente passou naquela 1 hora de aula e perceber a experiência. Então, você vai parabenizar um aluno que conseguiu emendar 5 pull-ups de uma vez. Você vai elogiar um aluno que conseguiu quebrar paralela no overhead squat. Você vai dar uma dica para um... Você vai celebrar, né? Tipo, galera, parabéns para vocês. Eu sei que foi difícil de fechar hoje no tempo, mas é isso aí. Segue brigando, segue ganhando consistência que vocês vão conseguir treinos como esse, conseguir ficar dentro do cap. Ou, que legal ver vocês dividindo o material e sendo, de certa forma, cavalheiros um com o outro, porque estava faltando o que era bem, então a gente teve que dividir material. Ou, que legal que vocês encararam o desafio do dia, mesmo com toda a dificuldade do mundo. Hoje estava sol do meio-dia, tinha burpee, thruster, corrida, sei lá, double under. Então, estava fritando o treino. Então, o cool down serve para vocês analisarem essa experiência toda que vocês tiveram em 1 hora e vocês desenvolverem como um todo. Quando eu falei ali, lá no início, aquelas 4 dimensões da saúde do ser humano, né? O físico, mental, emocional e espiritual, a gente tenta desenvolver todas essas 4 dimensões em cada parte da aula, inclusive no cool down. Isso não é uma coisa que eu vou entrar aqui hoje, porque, né, é muito mais complexo e delonga muito, mas tem como eu desenvolver o meu aluno nas outras áreas, nas outras esferas, em cada uma dessas partes da aula. Inclusive, um treinador experiente, ele cria o plano de aula dele pensando nisso já. Ele não cria só pensando, tipo, como que eu vou ensinar o air squat, como que eu vou corrigir e ponto final. Ele ensina como que eu vou ensinar o air squat, como que eu vou corrigir e como que eu vou fazer essa aula ser muito legal. Como que eu vou fazer essa aula ser inesquecível. Esse que é a grande sacada de um treinador de outro nível, né? Quando a gente consegue chegar nesse nível de passar uma experiência para um aluno e criar aquela 1 hora de aula super foda e um ambiente super de desenvolvimento, um ambiente agradável, um ambiente saudável para a evolução, a gente começa a perceber que esse ambiente de 1 hora de aula, na verdade, ele vai ser replicado lá fora pelos seus alunos. Eles vão levar, tipo, se o seu aluno chega de mau humor no box e você bota ele para cima, não, cara, mete um sorrisão aí, esquece seus problemas, desconta tudo no treino e vamos junto, conta comigo. Você pode ter certeza que ele vai sair daquela aula e ele vai começar a levantar outras pessoas que também estão de mau humor. Então, a nossa 1 hora de aula é uma forma da gente desenvolver a gente mesmo, o aluno e desenvolver o planeta Terra. Isso é o conceito que eu tenho de educação física e é o conceito que eu criei em relação ao quebra-cabeça com uma estrutura de plano de aula. E eu confio tanto nisso que eu vivo por isso. Eu vivo por isso. Então, eu tento ser o melhor profissional do mundo, eu tento ser o melhor aluno do mundo, eu tento ser o melhor parceiro de equipe do mundo, eu tento ser o melhor patrão do mundo, eu simplesmente tento ser uma pessoa boa, o melhor que eu posso. Eu falho muito, mas eu simplesmente tento, né? E isso que é o mais legal. Isso é uma coisa que vale a pena viver.
É uma causa nobre, pelo que eu vivo, né? Diariamente. Então, se tem uma dica que eu posso dar, né, para reforçar aí, pare de passar treinos, comece a dar aulas e, principalmente, crie experiências. Muito obrigado. Que massa, hein, Manão? Top demais. Vou deixar aberto aí se alguém quiser perguntar, comentar sobre. Enquanto isso, eu vou compartilhando minha tela aqui para a gente fazer o sorteio do curso, que eu já tinha esquecido. Aham, boa. Eu vou parar a apresentação aqui. Então, só agradecer, galera. Obrigado pelo tempo aí de vocês. Espero que tenha feito sentido. Para quem já tinha visto esse conceito presencialmente, espero que, visualizando assim, aquela viagem do Pardal lá atrás não tenha sido tanta viagem, né? Chama. Quem tiver alguma dúvida, pode falar aí. Sei lá, porque esse conceito, no fundo, é uma grande viagem, né? E a gente poderia ficar implementando mais coisas para esse conceito do quebra-cabeça, mais e mais. Tipo, como que eu faço... toda aula é um quebra-cabeça novo. É uma imagem nova que eu crio. Toda aula. E aí, a gente pode ficar viajando mais e mais. Acho que a Toco levantou a mão. Quer falar, companheira? Yes. Boa tarde. Primeiramente, né, mais uma vez, obrigado por estar fazendo uma experiência também para mostrar esse conceito, que com certeza teve um trabalho aí por trás para tu fazer que ele ficasse ainda mais interessante. Mas eu queria mais que tu comentasse, porque eu acredito que todos nós tivemos um momento onde a chave virou, assim, onde tu estava vendo o CrossFit, a educação física de uma forma e talvez algo aconteceu que, tipo, começa a ter essa amplitude, assim, da visão, de não ser só um treino, como tu falou, né, na tua mensagem final. E eu queria só que tu comentasse, caso tu te lembre de algo que aconteceu que virou essa chave para tua consciência aumentar. Nossa, que legal. Eu tenho isso muito claro na minha cabeça. Resumindo, para quem não sabe, eu sou formado em ciência da computação. Então, na verdade, foi até fácil eu criar esses slides aqui, os caras. Mas, sei lá, há 8 anos atrás, mais ou menos, eu conheci o Victor Morris e foi meio que através dele que eu comecei a fazer educação física. Só que eu comecei a fazer educação física depois que eu comecei a mentoria Flow. Então, a minha base foi a mentoria, não foi a educação física. Foi toda a vivência que eu tive na minha vida dos esportes, mais a mentoria. Que a mentoria nada mais é do que a educação física de uma forma bem filosófica, bem profunda, né? Então, a maior inspiração que eu tive, sem dúvida, veio da mentoria e de ter, tipo, como referência os principais treinadores, para mim, até hoje, do planeta. Tipo, Vitor, sem dúvida, para mim tá no topo da lista, sim. Sei lá, aquela galera toda que estava ali atrás, Paizinho, Zaiden, Datoli, a galera do Miola ali, né? E aí só foi vindo mais e mais pessoas, tipo você, Toco, e por aí foi. Então, a sacada minha foi que eu comecei pela mentoria. Então, é uma paixão diferente, sabe? É um propósito de verdade que brotou de primeira, assim. Valeu. E, Joanilson, você está com a mão levantada para falar ou está só enganado? Faz tempo que tá ali a mão dele. Então talvez é enganado. A galera falando aqui, valeu. Ó, então, enquanto isso, eu vou aqui ouvir mais, tá? O Ricardinho, boa, Ricardinho. Top, hein? Que legal. Tamo junto aqui, Ricardinho, toda terça. Tamo juntão sempre. Por sinal, mês que vem completamos 1 ano. E assim iremos. Uau! Bom, ó, vou fazer esse sorteio aqui, vamos ver se vai dar certo, né? Porque às vezes dá errado. E vamos dar ali, galera. Quem quiser depois, né, só manda o nome para mim lá no WhatsApp, que eu incluo, tendo você ajudado ou não também, fica tranquilo, tá? Isso aqui é de todo mundo. Já tem o curso, Dani? Qual que vai então, sortear?
Não, ou quem ganha escolhe ou Teaching ou Coaching Fundamentals. Ah, tá. Entre esses dois, irado. A não ser que a pessoa tenha os dois, daí a gente escolhe outros também, tá tudo certo. Aham. Vamos lá, vamos ver se vai dar. Tchan, 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 tchan. Renata Alves. Olha! Não conheço. Se tá aí, dá um salve aí, senão Cara, eu eu falo lá no conheço, grupo. na real. Acho que Conhece? essa Renatinha já fez um curso comigo. Renata Alves. Depois eu falo com ela ali no WhatsApp. E aí a gente dá o curso para ela, então. Ah, tem o Renata Moreira, na real. Eu vou ver, então, não sei quem é também. Isso. Bom, Então, galera, que fechou. especial, Dani. Obrigado pela oportunidade, Manão. Obrigado eu, parabéns por ter estruturado isso aí, né? Dedicado esse tempinho, que eu sei que é trabalhoso fazer, né? E tamo juntão, seguimos assim. Yes. Obrigado, turma. Prazeraço. Amanhã tamo no YouTube, hein? Ih, É nóis. Ótima tarde, people. Vamos junto. Um abraço, galerinha.